dois versículos de Tiago, no capítulo 4 de Tiago, no versículo 9, que diz assim: afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Aqui a gente sabe muito bem que o Novo Testamento é uma carta de alegria, é uma carta de esperança. Eu tenho sempre comigo uma frase ou alguns pensamentos ao qual eu sempre, às vezes, falo na igreja. O verdadeiro regenerado, salvo, ele chora de alegria, ele ri da tristeza e zomba da morte. Ele sempre está feliz, mesmo nas maiores complicações da vida dele, não é? Porque, na verdade, a vida dele é levada pelo seu Salvador, está na mão do seu Salvador, de Jesus. Então, quando eu olho, por exemplo, para esses versículos de Tiago, aí eu pergunto, ou a gente pode perguntar: peraí, Tiago, o que você quer dizer com a gente, para a gente aí, afligi-vos, lamentai e chorai, né? Eu podia dizer, por exemplo, e lembrar para nós, 2 Crônica 7,14, né? Se o meu povo se humilhar e tudo, nós conhecemos aquele texto. Olhamos, por exemplo, para o Salmo 51, quando Davi escreve a respeito do coração quebrantado e aflito, que não desprezará, ó Deus. Podemos chegar até Jesus, e Jesus diz lá, em Mateus, né, 5,6, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Enfim, e aqui nós chegamos também em Tiago, e quando ele fala a respeito de lamento e choro, na verdade, quando a gente vai pensar em oração, e a gente pensa qual é a oração que Deus ouve, qual é a melhor oração, não é? Quais são as palavras, qual é o performance, né, que Deus escuta. A gente precisa entender que Deus não se impressiona com a nossa teologia, Deus não se impressiona com as nossas palavras bonitas, Deus não se impressiona conosco, pelo contrário, a palavra dele e a experiência, inclusive, que nós temos, é que ele ouve, ele não aguenta, podemos dizer assim, um coração afligido e que lamenta a sua situação. Eu quero contar rapidamente aqui, eu vou tentar obedecer o que eu tempo, mas eu tive, na minha própria conversão, eu tive uma experiência exatamente dessa forma, uma experiência com Deus. Quando eu tinha 21 anos, por exemplo, escapei da morte, já era morrido há muito tempo, né? Mas eu estava dirigindo a motinha, eu estava aprendendo, tinha 21 anos ainda, e não sabia dirigir direito ali na Baixada Santista, estava morando lá na época, em Santos, São Paulo, e 11 horas da noite, faz tempo, já faz bastante tempo, 79, naquela época o trânsito era muito pequeno em Santos, e o sinal estava verde para mim, e eu, quando fui passar nesse cruzamento, quando cheguei embaixo do sinal, me deu algo assim que parece que veio sobre mim e falou: acelera a moto. E eu dei uma acelerada, eu vinha andando uns 3 quilômetros, quando cheguei embaixo do sinal, eu dei uma acelerada na moto, e quando eu passei do outro lado, no sinal vermelho, passou um carro a altíssima velocidade e fez um vento nas minhas costas, né? E eu me assustei, assim, falei: ai, que sorte, meu Deus, né? Com 21 anos. E eu tinha saído da igreja, mais ou menos com 15 anos de idade, eu fui criado na igreja, né? Mas eu não tinha experiência, e naquele momento, para mim, foi uma sorte. Enfim, com o passar do tempo, eu comprei uma casa financiada no nome de 3 pessoas, um casal e a sogra. Eu casei e tal, e nós compramos, né, essa casa financiada e fizemos um contratozinho bem
podemos dizer, num pedaço de pão, assim, não foi para cartório, não foi nada, porque eu não tinha dinheiro, inclusive, para fazer a transferência. Todo o dinheiro que eu dei, que eu tinha, eu dei para eles e tal. E aí falou, não tem problema, você, depois que recuperar a sua situação, você transfere e tal, porque precisa de mais dinheiro. Eu falei, tá bom. Então, depois de 2 ou 3 anos, eu procurei o casal para fazer a transferência da casa e eles tinham brigado, tinham se separado, sogra foi para um lado, esposa foi para outro, marido foi para outro, e aí eles não queriam mais assinar a transferência e ela queria, eles queriam tomar a casa de volta. E eu falei, peraí, eu paguei tudo direitinho. Enfim, para encurtar o caso, eu tive que entrar com um advogado, e o advogado levou meu dinheiro, não conseguiu fazer, não consegui resolver a situação, e tirei daquele, coloquei no outro, e nada, não consegui. Enfim, passando-se 20 anos, e eu lutando com isso. Tá? Aí, eu já estava começando a ler a Bíblia, depois de um certo tempo, comecei a fazer algumas orações, comecei a visitar algumas igrejas, e depois de 20 anos, eu peguei toda essa documentação e falei, ninguém consegue, nem o oficial de justiça consegue fazer essas pessoas transferirem, assinarem a casa que é minha. Eu paguei tudo direitinho, paguei todas as prestações até hoje. E eu me vejo naquele dia, deitado no tapete da minha sala, não é? E não tinha ninguém em casa. Né? Por isso que Jesus fala, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com ele, porque ali você pode chorar, o teu coração está liberto para falar aquilo que você quer. E eu estava ali no tapete da minha casa, sem ninguém, todos tinham saído, e eu comecei a pensar naquilo, depois de 20 anos tentando fazer essa transferência, lutando com aquilo, né? Eu falei, comecei a falar com Deus, né? Não era nem uma oração. Comecei a falar, Senhor, eu não vou mais mexer com esse negócio. Eu fiz tudo direitinho. Fiz mais ou menos que nem Ezequias, né? Fiz tudo, Senhor. Paguei tudo direitinho. É minha casa, a casa da minha família, que eu lutei tanto para ter. E eu não consigo ter, Senhor. Eu não vou mais mexer com esse negócio. Eu vou entregar nas tuas mãos. E eu comecei a chorar, né? Aquilo estava atormentando a minha vida. Por 20 anos atormentou a minha vida aquilo, né? E eu falei, eu não vou mais mexer com isso. E eu comecei a chorar e falei, eu não vou mais mexer, eu vou entregar nas tuas mãos. E fiquei ali deitado. Enfim, não passou 5 minutos, a pessoa jamais tinha me ligado, não queria ligar comigo. Não passou 5 minutos, o telefone toca. Aí eu levantei, né? Aí peguei o telefone. Quem estava do outro lado e estava desesperado na linha era o próprio, né? O dono da casa, que aliás a casa é minha, mas estava no nome dele. E ele estava desesperado no telefone, falando, Jorge, eu não quero mais essa casa no meu nome. Faz o favor, eu vou dar o telefone da minha ex-esposa, da minha sogra, porque ela estava no nome dos 3. Eu não quero mais essa casa no meu nome. Por favor, dá um jeito aí, eu vou no cartório, fala para minha esposa, para minha ex-esposa, para minha sogra, e vamos resolver esse negócio. Eu fiquei de boca aberta, né? Eu falei, tá bom. Então, eu penso comigo, bem, se eu soubesse, eu não ficava esses 20 anos perdendo tempo. Eu tinha me dobrado e orado ao Senhor. E todas aquelas coisas, inclusive, que aconteceram comigo, que eu citei aí atrás, né? Que eu escapei da morte. Aí eu comecei a perceber que, na verdade, não estavam nas minhas mãos. Estavam nas mãos de Deus. A minha libertação, a minha vida e as minhas coisas todas estavam nas mãos de Deus. Então, quando a gente, por exemplo, pensa em Deus e olha, às vezes, para a nossa inibição, para a nossa falta de coragem, Ele conhece a nossa situação, não é? É interessante que quando
Marta se encontra com Jesus e Jesus vem depois de 4 dias que Lázaro havia morrido. Então, eu não esqueço disso também, né? E a gente não pode esquecer. Marta começa a conversar com Jesus e ela começa a falar assim: oh, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E aí Jesus fala: bem, eu vim aí e vou ressuscitá-lo. E aí Marta diz: eu sei, Senhor, eu sei que tu vai ressuscitar no último dia, o Senhor vai ressuscitar. E aí Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Se creres, verás a glória de Deus. É interessante, né? Porque Marta vai e fala para Maria, que não estava junto com ela: o mestre te chama. E Maria sai correndo, né? E não fala nada. Maria simplesmente se joga aos pés de Jesus, chorando. E é nesse momento que nós vemos Jesus chorar. 2 vezes nós vemos Jesus chorar na Bíblia. Uma vez é quando ele olha para Jerusalém e vê que Jerusalém estava com o coração duro, né? E a outra vez é quando Maria, né, se joga aos pés dele chorando. E a Bíblia diz, João escreve que Jesus ficou com o coração compungido e não falou mais nada, apenas disse onde é que ele está. Mandou abrir lá o sepulcro e mandou lá Lázaro sair. E depois ele chega para Marta e diz assim: eu te falei, se creres, verás a glória de Deus. Veja que a nossa oração, esse mover, né, que o Senhor, inclusive, levantou os nossos irmãos pastores para começarem esse despertamento. Eu já orava por isso. Eu já estava orando e, inclusive, clamo, e sempre estou falando com a igreja a respeito da oração. A nossa teologia, ela é importante. A nossa pregação, a palavra de Deus é importante. O nosso louvor é importante. Faz parte do nosso contexto na relação de adoração, de comunhão, de aprendizado com Deus. Mas sem oração, nós não sobrevivemos. Sem oração, nós somos secos. Nós não conseguimos ser visitados por Deus. Nós precisamos continuar nesse processo de oração e deste objetivo ao qual Tiago diz aqui para nós: afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se a vossa alegria em pranto. Não significa que a gente deve ficar triste, não é? Mas nós devemos estar de forma humilhada diante de Deus com o objetivo esperar que Deus visite a cada um de nós para que haja esse despertar que todos nós queremos, que haja esse avivamento que todos nós desejamos. Por isso, nós queremos deixar essa mensagem com vocês aqui, que é mais uma experiência, inclusive de conversão da minha parte. Eu já, como eu falei, eu estava vindo já para a igreja, mas isso realmente acabou consolidando e fazendo com que eu me entregasse completamente ao Senhor, né? Então eu deixo isso com cada um dos nossos irmãos, e ele diz no final: humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Amém? Que Deus abençoe a vocês, e nós agradecemos mais uma vez para os nossos irmãos que deram iniciativa a esse processo de oração, e que jamais pare isso, né? Até, como diz Oséias, até que ele venha e desperte a sua igreja. Amém?